Olá, amigos e amigas que acompanham a Clique News sob o comando do querido amigo Hiroshi Bogea. Estamos aqui de volta com mais um Momento com João Salame. Hoje para abordar um tema que eu considero dos mais relevantes, pegando a realidade de Marabá, mas que pode ser estendido a dezenas de municípios do nosso querido estado, que é o problema das ocupações urbanas. Esse é um problema que realmente ele tira o sono dos governantes, estressa a sociedade e gera muitos problemas de natureza social. Em primeiro lugar, é importante a gente separar o joio do trigo. Existem casos de ocupações que são absolutamente legítimas, de áreas que são áreas ou griladas ou que servem apenas à especulação imobiliária, e elas são ocupadas muito em função realmente do direito de moradia. As pessoas precisam ter um lugar para morar, principalmente as pessoas mais pobres, os trabalhadores, porque o preço de um imóvel, de uma casa, tanto para comprar e para alugar, são preços hoje altíssimos em cidades que já estão se tornando metrópoles, como é o caso de Marabá. Claro que existem também aquelas ocupações que são ocupações movidas por interesses de especulação também, né, para poder adquirir grandes lotes, urbanizar, grandes empresários patrocinam essas ocupações para poder se dar bem. No entanto, não é essa a realidade da maioria dos casos, né? O poder público ele precisa se antecipar para poder evitar que esses episódios ocorram, fazendo um planejamento urbano adequado para que possa construir o número de moradias necessárias para que as pessoas possam viver. Um programa interessante que o governo federal lançou ainda no governo Lula, depois no governo Dilma, é o programa Minha Casa Minha Vida. Aqui em Marabá ele possibilitou a construção de 3 residenciais, o residencial Tocantins e o residencial Tiradentes, ainda na época do prefeito Maurino Magalhães, o residencial Jardim do Éden, na minha época, e o residencial Magalhães, que está lá abandonado, inclusive ocupado. As pessoas decidiram ocupar porque a empresa simplesmente paralisou as obras. Isso aí proporcionou a muita gente uma moradia digna. Então, quando o poder público age, as ocupações evidentemente diminuem, né? Então, os 3 residenciais possibilitaram dar moradia para muita gente. Quando não age, o problema é das ocupações que crescem de maneira desenfreada. E aí nós temos alguns problemas. É o velho dilema. Depois que ocupa, o que é que deve fazer o poder público? Simplesmente esquecer, deixar para lá? Ou urbanizar essas áreas de ocupação? Eu fiz a minha opção quando fui prefeito. Eu fiz a opção pela urbanização dessas áreas, porque ali moram milhares de pessoas e essas pessoas merecem, elas também pagam seus impostos, apesar de ser em áreas ocupadas, pagam alvará de construção, pagam iluminação pública e ali está embutido o imposto, né? Compram no comércio, no boteco, no supermercado ali da vizinhança e pagam seus impostos. Então, do meu ponto de vista, é razoável que o poder público venha ao socorro dessas pessoas para poder garantir uma qualidade de vida melhor para elas e não deixá-las simplesmente ao léu, abandonadas, né? Só pelo fato de elas viverem em área de conflito, né, onde está sendo discutido de quem é realmente a posse e a propriedade. Eu me recordo muito bem que antes de eu ter me tornado, inclusive, prefeito de Marabá, era muito comum as máquinas chegarem nessas áreas de ocupação para derrubar barracos. Era muito comum. E eu disse, desde o início, que as máquinas só entrariam nesses bairros, no meu governo, para poder realizar melhorias. Arrumar as ruas, construir escolas, creches, né? E foi o que de fato aconteceu. Eu me recordo muito bem que o bairro da Paz, hoje, que na época era conhecido como Invasão da Lucinha, à noite os mototaxistas deixavam os passageiros na entrada do bairro, com medo de entrar no bairro. A mesma coisa acontecia no hoje bairro Nossa Senhora
Aparecida e no bairro Araguaia, na época conhecidos como Invasão da Coca e da Fanta. Os mototáxis tinham medo até de entrar à noite para poder levar os seus clientes, os passageiros. Eram áreas, inclusive, territórios de pistolagem, né? Quer dizer, não tinha urbanização nenhuma. E a desculpa do poder público é que não poderia realizar benefício nessas áreas porque eram áreas de conflito. Ora, essa questão da propriedade, ela está sendo debatida na justiça. Mas, hora menos hora, o Poder Judiciário vai tomar uma decisão. Quem é que deve indenizar? Caso seja verdade que o proprietário realmente detém os direitos legítimos daquela área, o Judiciário, mais hora menos hora, vai dizer, é a Prefeitura que tem que indenizar, ou é o governo do estado que tem que indenizar, ou é o governo federal que tem que indenizar, ou os próprios moradores que têm que pagar suas moradias. O que nós não podemos, é inaceitável, é deixar que essas pessoas morem em condições de vidas degradantes, né? Eu me recusei a me arvorar o direito de juiz e simplesmente chegar com as máquinas e derrubar a casa das pessoas, como já aconteceu. Eu optei por fazer o trabalho de urbanização dessas áreas. Exemplo disso é a Coca-Cola e a Fanta, que antes não tinha absolutamente nada. E aqui eu quero fazer um registro. Quando a companhia Vale resolveu duplicar a ferrovia, e veio comigo, os executivos da Vale vieram comigo, todo serelepes, para anunciar a boa nova da duplicação da ferrovia, que seria muito importante para o município, eu disse a eles, eu não estou vendo importância nenhuma para o município nessa duplicação. Eu estou vendo importância para a Vale aumentar seus lucros. Do ponto de vista do município, eu não estou vendo nada. Eu quero saber o que vocês vão deixar para o município. Não, prefeito, nós vamos qualificar a mão de obra, nós vamos melhorar a ferrovia, a segurança da ferrovia. Eu digo, não aceito. Ou vocês deixam uma colaboração aqui em Marabá para eu urbanizar as áreas onde passa a ferrovia, ou eu não vou permitir que vocês façam essa duplicação. Nós vamos criar todo tipo de atrito com vocês. E depois de muito puxa e solta, eles decidiram fazer um investimento de cerca de 32 milhões de reais, que nós aplicamos ali naquela região da Coca e da Fanta, urbanizamos bastante aquela área, ainda tem muita coisa para resolver, muita rua para asfaltar, mas ali nós colocamos creche, escola, posto de saúde, iluminação, drenagem e muito asfalto. Hoje é quase uma cidade aquela região da Coca e da Fanta. Então, tratamos com respeito os moradores que estavam lá. Sobre o direito de propriedade, insisto, é a justiça que vai se posicionar. E depois que ela se posicionar, se ela disser que os moradores é que têm o direito de continuar ali, está resolvido o problema. E eu já ajudei-os a melhorar a sua qualidade de vida. E se ela decidir que não, ela vai dizer quem é que tem que efetuar o pagamento. O que não dá para a gente imaginar é depois de uma cidade praticamente instalada, chegar lá máquinas para poder derrubar o patrimônio construído com muito suor e com muito sangue, né, pelas famílias, pelos trabalhadores que passam toda sorte de dificuldades para poder garantir a sua vida. Imaginem quanto que esse pessoal gastava com aluguel e hoje tem direito a uma moradia digna. Então, para mim, isso tem que ser levado em consideração. A mesma coisa a mesma coisa aconteceu lá no bairro da Paz, na antiga invasão da Lucinha. Lá eu coloquei asfalto, eu lembro que a Avenida Cuiabá, ela atravessa 3 grotas. Só de drenagem nós gastamos muito dinheiro. E muita gente me criticava. É um investimento desnecessário, área de conflito. Eu me recordo que para você sair do Belo Horizonte, ali para Laranjeira, Liberdade, você tinha que ir lá na Transamazônica, porque não tinha passagem ali por dentro. Nós fizemos a drenagem, fizemos a pavimentação da rua Cuiabá e hoje é uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Fizemos Alfredo Munção, colocamos creche, colocamos escola, fizemos muita drenagem e hoje é um bairro, né, um dos bairros que cresce no município de Marabá, trazendo dignidade para as famílias que estão ali e que antes moravam em condições de vida deploráveis. Me orgulho disso. E insisto novamente, o direito de propriedade é o Poder Judiciário que vai resolver. O que eu não posso e não poderia era deixar
cidadãos, seres humanos, né, pais e mães de família, crianças abandonados sem nenhum tipo de benefício pelo poder público, com argumento falso de que esse pessoal é apenas invasor e não paga imposto nenhum. Não é verdade. Todo mundo paga imposto. Você compra uma carteira de cigarro, 1 quilo de feijão, uma lata de óleo, você está pagando imposto. O morador lá está pagando a energia da Celpa, caríssima, diga-se de passagem, e paga imposto. É 25% de ICMS que vai para os cofres do Estado. Além de uma série de outros impostos que são pagos pelos moradores destas áreas de ocupação. Eu estive recentemente em 2 áreas de ocupação. Uma delas aqui na Infraero. É uma luta antiga, né? E os moradores estão lá apavorados, com medo de perder suas moradias. Muita gente pobre que está construindo com dificuldade sua casa, já chegou a notificação para eles não construírem mais nada. Eu até entendo a postura da justiça, certamente o juiz que deu essa decisão está preocupado em garantir, né, o direito a quem tem direito, então é plenamente compreensível, mas tem o outro lado da moeda. Quer dizer, tem gente lá que está lá para especular, empresários que adquirem esses lotes grandes às vezes, e não urbanizam, não constroem, estão servindo para especulação? Tem, mas é minoria. A maioria é lotes de pessoas que têm baixíssima renda e que demoram 10 anos às vezes para poder erguer sua casa. Vão construindo aos poucos, à medida que vão fazendo alguma pequena poupança, fazendo toda sorte de sacrifício para sobrar algum dinheiro para comprar um milheiro de tijolo, um pouco de areia, um pouco de seixo. Então eles vão construindo e demoram às vezes mais de uma década para poder concluir a construção de sua casa. Então, essas pessoas estão apavoradas. E eu acho que o poder público, eu lembro que na época que eu era prefeito, eu assinei inclusive um termo de declaração, um decreto, baixei um decreto declarando aquela área como utilidade pública, para que o governo federal, que é quem reivindica a área através da Infraero, possa sentar com os moradores e encontrar uma solução para garantir-lhes o direito de moradia. E não simplesmente chegar derrubando, né, o barraco, a casinha de quem está construindo lá com toda dificuldade. Já é uma área consolidada, são milhares de famílias que habitam essas áreas. Então é importante que, com base no diálogo, o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, converse com esses moradores para poder encontrar uma solução. Será que é justo simplesmente derrubar tudo que é casa e dar área para a Infraero? Argumentam a questão de que é para dar mais segurança ao aeroporto. Ora, então construam ali um cone, né? uma área de escape para poder garantir essa segurança. E se o pessoal foi lá, construiu, mesmo que tenha sido através de ocupação, tem que indenizar esse pessoal. Ué. Eles gastaram lá muita coisa, tem que pelo menos garantir a eles uma moradia digna em algum outro lugar, para poder fazer essa área de escape para garantir a segurança do aeroporto. Então é engraçado, né? O Brasil é um país muito engraçado. E mais engraçado ainda é quando a gente vê pessoas humildes, trabalhadoras, concordando com os interesses dos poderosos, dizendo que tem que dar porrada, tem que arrancar isso, que isso é invasão, tem que largar o cacete. Quer dizer, eu fico impressionado. O Brasil, para quem não sabe, é o país campeão em dar dinheiro público para poderosos. Campeão. A indústria automobilística brasileira, ela recebe benefícios e incentivos fiscais há décadas, sob o falso argumento apenas da geração de emprego. Quantos bilhões a General Motors, a Ford, a Fiat, né, a Mercedes-Benz, né, não ganham no Renault, não ganham no Brasil através desses incentivos fiscais? Aí para eles pode. Para esse pessoal que vai engordar a conta bancária dos trilionários que moram nos Estados Unidos, moram na Europa, pode dar dinheiro público. Pode pegar dinheiro público e dar para eles, para que eles possam produzir e ganhar ainda mais dinheiro. E não só na indústria automobilística, em vários outros. Esse BNDES, que é um banco que
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, sempre foi uma mãe para os super ricos do Brasil, emprestando dinheiro a juros subsidiados, para o pessoal se tornar ainda mais bilionário. Aí quando se trata de dar uma Bolsa Família, um auxílio emergencial, resolver um problema de moradia para quem não tem onde morar, para quem paga aluguel caro, aí eles criam todo tipo de discurso, todo tipo de conversa fiada, né? Dividem os trabalhadores com essa história de que é área de invasão e se recusam a colocar dinheiro público na jogada. Eu tive agora, recentemente, lá no Distrito Industrial. Alguns amigos meus empresários vão, inclusive, reagir. Porque o Distrito Industrial tem duas fases, a fase 1 e a fase 2. E a fase 2 está ocupada há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. E tem uma decisão, a área do Estado, de reintegração de posse dessa área. Está em grau de recurso já na terceira instância, mas a decisão da segunda instância é para reintegrar a área para o governo do Estado, para o Distrito Industrial. Os empresários, evidentemente, são defensores dessa tese de que a área tem que ser reincorporada ao Distrito Industrial. Eu não tenho nada contra que nós tenhamos as nossas áreas destinadas para a instalação de empresas de indústrias. Ponto. Sou totalmente a favor. Mas vamos analisar essa situação da segunda fase do Distrito Industrial. A primeira fase do Distrito Industrial até hoje não foi plenamente ocupada por empresas e por indústrias. Tem muita área lá destinada a empresas servindo de especulação. Quer dizer, o pessoal pega aquela área a preço de banana do governo do Estado, passam anos e anos sem fazer nada e depois vendem as áreas a um preço salgado, ganham dinheiro com isso. Está correto isso? Evidentemente que não está. Aí dizem, não, o pessoal que está lá na segunda fase, que está invadindo lá, é apenas especulador. Não é verdade, eu fui lá porque eu gosto de ver as coisas, de checar. Eu não gosto de me deixar levar pela conversa fiada de muita gente. Eu fui lá checar. Você sabia que lá nessa área de ocupação, que tem mais de 20 anos, tem o maior produtor de mandioca de Marabá, que abastece o supermercado Mateus, o supermercado Líder e vários outros estabelecimentos comerciais, a mandiocazinha que chega na mesa da nossa casa para a gente fazer aquela macaxeira gostosa no cozidão ou aquela macaxeira frita na hora de comer o nosso tucunaré, pois sai ali da segunda fase, ali da área de ocupação da segunda fase do Distrito Industrial. Ora, eu tive raciocinando, se o pessoal está produzindo lá e aquela área destinada ao Distrito Industrial, por que o Estado, ao invés de simplesmente chegar lá e retirar mais de 500 pessoas que estão lá trabalhando, expulsando, colocando polícia, agredindo, para destinar para uma segunda fase do Distrito Industrial para a indústria, sendo que nem a primeira fase ainda foi ocupada? Por que o Estado, ao invés de fazer isso, não chega, reúne esse pessoal e diz, olha, aqui é um distrito industrial, é para a indústria. Mas não está escrito em lugar nenhum que tem que ser área destinada só para grande indústria. Por que não pode ter pequena indústria? Não é indústria? O distrito não é industrial? Pequena indústria também é indústria e tem tudo a ver com o distrito industrial. Então por que não pode ter fábricas de farinha, já que tem tanta produção de mandioca ali? Por que não pode ter fábricas de polpa de fruta ali, já que eles têm? Por que não pode ter um pequeno laticínio, já que tem produção leiteira ali naquela área? Tudo isso é indústria. Agora, quando é para atender os poderosos, moço, o pessoal desce de avião, o pessoal vai nos grandes hotéis, o pessoal coloca paletó e gravata para poder destinar a área para o grande empresário. Nada contra, nós também precisamos de grandes indústrias. Mas por que não tem a mesma deferência quando se trata do pequeno? Então, o nosso Brasil, para quem não sabe, 80% dos empregos gerados no Brasil são gerados pelos pequenos empreendedores. É o cara dono da padaria que emprega ali 5, 7, 10 pessoas. É o dono da oficina de costura, né? É o dono do cybercafé,
quer dizer, é o cara que planta mandioca, quer dizer, é a grande maioria dos empregos. E nós vivemos numa época de muito desemprego, e uma época de concentração de renda e de riquezas. Você sabia que saiu um estudo recente que 1% da população brasileira detém 50% das riquezas do Brasil? Isso é uma vergonha, a gente tinha que ter vergonha disso. Metade das riquezas do Brasil estão nas mãos de 1% da população. E os caras querem, e tem gente humilde que defende essa paranoia, querem continuar concentrando riquezas, colocando a máquina pública a serviço dos poderosos, né? Colocando a máquina pública contra o que eles chamam de invasão. Os caras estão ocupando porque não estão aguentando mais pagar aluguel. Os caras querem produzir, não tem dinheiro para comprar a terra está lá sem produtividade nenhuma, eles vão lá, ocupam, querem que tirem. Agora, quando é para dar terra de graça para barão da indústria, quando é para dar dinheiro de graça para o cara produzir carro de luxo que o povo pobre não vai consumir, não vai nunca comprar um, quer dizer, aí não tem, ninguém fala nada, ninguém reclama. Então, essa situação, nós precisamos colocar o pingo nos is. Eu não sou daqueles que sou radical. Para mim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu não sou contra os grandes empresários, e muito menos contra os empresários. Eles produzem, eles trabalham muito, né? Tem gente que diz que empresário não trabalha pra caramba, trabalha às vezes até mais do que o trabalhador, a carga horária de trabalho dele, às vezes é de domingo a domingo. Então não sou contra, mas eu acho que o Estado tem que servir para diminuir desigualdade e não para aumentar a desigualdade. E nesses casos, dessas áreas de ocupação, é importante que o Estado entre para poder diminuir as desigualdades, tentar resolver os problemas. Já que o Estado não se propôs a construir bairros, moradias, de vez em quando indenizar aquele proprietário que efetivamente seja o dono da área, que efetivamente a área dele foi ocupada de maneira ilegal. Aí, o Estado não investiu nada para construir as residências, para ajudar os moradores a urbanizar seus bairros, então ajude pelo menos a tentar indenizar quem realmente tenha direito. Quem não tiver direito, eu acho que a justiça tem que garantir o direito de moradia, isso sim. Então, nós terminamos o programa de hoje fazendo estas reflexões. Não sou o dono da verdade, não estou aqui defendendo que se generalize as ocupações, as chamadas invasões, não sou a favor disso, né? Mas sou a favor da gente trabalhar com bom senso as realidades que já existem e levando em consideração o ser humano que está morando ali. Um grande abraço a todos vocês. Rádio Clique News. Um passo à frente da informação, na rede, no ato.